Olá, eu estou com um grande amigo, Juarez Leão, da Leão Business. Ele é especialista em canais de distribuição, varejo, conhece tudo a esse respeito. Hoje trabalha muito com estratégias e nessa pandemia ele teve um papel muito relevante, mostrando várias alternativas que podem acontecer. E um pouco sobre isso que nós vamos falar e também o que vamos esperar para 2021. Bom dia, Juarez. Bom dia, Lázaro. Um prazer estar aqui com você, dividindo um pouquinho aí o que a gente está conseguindo enxergar no meio de todo esse furacão que nos acometeu aí desde o ano passado, né? Exigindo aí que todos nós tenhamos ações rápidas e planejadas aí dentro do possível para conseguir continuar bem, né? Em meio a isso tudo. Juarez, o que você recomendou logo no início da pandemia foi uma espécie de um realinhamento do varejo. Você tem uma diferenciação entre o varejo de rua e o varejo de shopping. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Zé Lázaro, a gente conversou bastante desde ali março, né, quando a gente foi aí impactado aí pelo meteoro Covid, né, e naquele momento a gente deu muita recomendação para os empresários em relação à preservação de caixa, em relação a focar no que realmente poderia trazer um resultado mais de curto prazo e colocando as suas ações estratégicas mais de médio e longo prazo, eu brinquei até num estacionamento para que depois que as coisas começassem a entrar numa certa normalidade, poder trazer isso de volta e aí sim fazer um ajuste no planejamento estratégico e no que seria executado em 21 e 22 e assim por diante. As coisas passam rápidas, né? Nós já estamos aí terminando aí o fevereiro aí de 21. E o que a gente tem visto no mercado, principalmente aí no segmento aí de construção, arquitetura, decoração, o nosso segmento ele passou aí por essa crise aí dessa pandemia, no início muito impactado, ali de março até junho, e no segundo semestre tivemos aí um vento a favor, né? Foi muito impulsionado, a casa, tudo relacionado à casa ganhou uma representatividade, uma relevância muito maior para o consumidor ele está ficando mais em casa e continuará mais em casa, então mudou toda a lógica do consumo, né? Um consumidor também que antes ele buscava muita experiência em loja e hoje, não que ele não queira mais ter experiência, mas antes da experiência, hoje ele quer uma compra rápida, ele quer entrar e sair dos lugares, ter o que ele necessita de uma maneira direta, rápida, muitas vezes até, igual você já até questionou a questão aí de e-commerce, de shopping, de loja de rua, né? As diversas formas do consumidor acessar as marcas, as empresas e os produtos, a gente viu um crescimento abrupto aí do e-commerce. Isso não vai parar, isso realmente vai continuar. O e-commerce tem se mostrado extremamente eficiente em atender essas novas demandas do consumidor. Outra coisa que para a gente também está muito claro dentro dessa nova mudança de postura do consumidor é o consumo migrando muito para um consumo de vizinhança, o consumidor cada vez mais querendo se deslocar menos para chegar até as marcas e aos produtos, né? Ou ele compra via internet e recebe em casa, ou ele compra via internet e retira numa loja para ter redução do custo de entrega na proximidade da sua casa, ou mesmo até quando ele se desloca, ele está dando preferência para se deslocar numa região mais primária, mais próxima à sua área de residência, para até ter menos exposição e menos risco e tudo mais. A gente tinha uma expectativa de um 21 já um pouco mais tranquilo em relação a gente estar superando aí a questão da pandemia. Infelizmente, isso não está acontecendo. Esse momento atual, inclusive, está sendo muito crítico, né? Onde a gente vê segunda onda com uma taxa de infecção muito alta, em algumas cidades até com o número de leitos sendo utilizados superior até o início da pandemia. Isso está gerando uma dúvida muito grande no mercado, porque não estava também no radar, né? Quando nós fizemos até a repaginação das ações aí de 2021, ali no término ali de 2020, a gente já considerava que seria agora um crescente da gente ficar livre disso tudo, né? E infelizmente não é isso que está acontecendo. Está fazendo até com que muitas empresas agora no término do primeiro trimestre, como eu te disse, eu participo muito de conselhos de administração, a gente já está
pela primeira vez no terceiro, nem entramos ainda no terceiro mês do ano, e já estamos fazendo uma reavaliação do budget do ano por conta desse cenário de janeiro e fevereiro que não estava no nosso radar. A gente realmente esperava que seria um crescente positivo e não essa redução até da taxa de confiança do consumidor, essa economia começando a travar um pouco mais por conta desse pessimismo aí que a pandemia traz. Mais uma vez, o nosso segmento aí, de construção, arquitetura e decoração, ele ainda está privilegiado diante de outros segmentos. Eu tenho alguns clientes no segmento de moda e posso te dizer que, em moda, a queda hoje gira em torno de 30% a 40% do que essas empresas faturaram em janeiro e fevereiro do ano passado. Então, é um impacto extremamente elevado. O nosso segmento, a gente passou até por desabastecimento, né? A gente teve uma demanda maior do que a nossa capacidade de atendimento. Algumas empresas viraram um ano com nível de carteira e orçamentos em carteira alto. Elas viveram muito disso em janeiro e fevereiro, só que vai chegando uma hora que essa carteira também começa a diminuir e acabar, né? Então, os novos orçamentos, a gente está observando que não estão entrando na mesma velocidade que vinha acontecendo no segundo semestre do ano passado. Claramente, teve um arrefecimento aí da demanda por parte do consumidor. Mas, ainda assim, eu sempre sou muito otimista, você sabe disso, eu continuo aí acreditando que a gente vai sim conseguir ter aí a partir agora até mesmo essa questão de taxa de juros que se mantém muito baixa, muito né? Então isso é muito importante para a aquisição, principalmente de bens de valor agregado alto, como é o caso dos imóveis, né? Então eu acredito que a gente ainda vai conseguir a vacina que, então, graças a Deus chegou, apesar de não estar numa velocidade grande. Conta-gotas, né? Conta-gotas, infelizmente, né? Mas é algo que eu acredito que a gente vai aumentar um pouco mais essa velocidade, ter uma taxa de imunização maior, e aos pouquinhos a gente vai conseguir superar isso tudo, né? Mas o importante, eu acho que a gente tem que passar aí para os empresários, para os varejistas aí que são ouvintes e assistem o seu programa, que eles têm que estar muito atentos, tem que ter o planejamento, sim, de médio e longo prazo, mas muito atento ao curtíssimo prazo. Essa coisa um problema de caixa logo no início da pandemia que você falava, né? Quer dizer, o caixa realmente pode fazer muita diferença, né? Exatamente. Porque a gente diz, tem uma frase que eu gosto muito da área financeira, eles dizem o seguinte: a empresa não quebra pelo econômico, a empresa quebra pelo caixa, né? Traduzindo isso em miúdos, mesmo empresas altamente geradoras de resultado positivo, geradoras de EBITDA, geradoras de lucro líquido, se elas não tiverem uma boa saúde financeira no caixa, elas vão quebrar, porque as linhas de crédito, às vezes, tem muito empresário também que não faz um planejamento financeiro, levando em consideração todas essas dificuldades que a gente está vivendo, e aí acaba que tentam acessar linhas de crédito quando essa demanda já é eminente. Eu preciso de dinheiro para amanhã. Ninguém negocia desse jeito. Você tem que fazer realmente uma... alto. E muitas vezes não consegue acessar a linha, né, Lázaro? E aí é pior ainda. E aí quebra. Juarez, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A mescla de experiências, o famoso Omnichannel, nós tivemos uma aceleração brutal hoje no digital e no físico. E é uma mescla, né? É uma, como diz aí o diretor da Telenorte, né? É uma jornada múltipla, né? O consumidor ele vai por vários lugares, fecha na loja ou fecha na internet. Como é que você viu essa mudança? Quais são as características que você vê mais marcantes nesse physical, digamos assim? Isso realmente começou já faz um tempo, né? Já faz aí no mínimo aí uns 5 anos que a gente vem falando de multicanalidade, de omnichannel. Basicamente, essa revolução que a gente fala que o varejo está tendo hoje em dia é uma revolução liderada pelo consumidor e não pelos varejistas. Então, quem está dando as cartas são os consumidores. E quais são as demandas desse consumidor? Ele quer ser atendido onde, quando ele quiser e no canal que ele optar. Então, inclusive, isso eu acho que foi muito boa essa pergunta, porque às vezes a gente escuta de alguns empresários:
eu vou tirar esse negócio de e-commerce, esse troço aqui só me dá dor de cabeça, olha o nível de faturamento que é isso, não justifica eu ter. Então, assim, você não pode analisar mais o resultado individual de cada... Você até pode ter lá seu DRE por canal, eu acho que não só pode, como deve ter. Porém, hoje em dia fica muito difícil você analisar qual é realmente o canal que está gerando esse resultado, porque muitas vezes o consumidor olha o produto na loja e vai e compra no e-commerce. A Às vezes ele olha o sinergia, né? produto no e-commerce e vai buscar na loja. Então, assim, virou tudo uma coisa só. Eu acho que essa omnipresença da marca, a marca ela tem que estar bem em todos os canais. Ela tem que estar disponível para o consumidor. E se você não tiver disponível com a sua marca, o consumidor vai optar por outra que esteja. Claro. Então, assim, a gente não tem mais essa opção, né? E o que a gente vê é que, no Brasil, principalmente, ainda existe um desequilíbrio entre a representatividade dos canais. Antigamente, a gente tinha um canal de e-commerce, o canal virtual, significando, em média, no Brasil, alguma coisa em torno de 6% das vendas totalizadas do Brasil, tá? Esse número, durante a pandemia, chegou a bater em 11%, passou até um pouco mais. Depois isso teve uma certa... assentou um pouco, né? Porque a gente teve um boom ali, porque as lojas também estavam fechadas. A gente vê algumas empresas que já têm uma representatividade superior a 20%, e a gente vê economias mais evoluídas nesse sentido, como é o caso dos Estados Unidos, onde esse canal representa já alguma coisa próxima aí a 15% do volume total de venda. Então, assim, tem muito para crescer em termos de participação nas vendas, e em termos de posicionamento de marca. Hoje o consumidor, ainda mais se for uma empresa mais nova, o consumidor hoje conhece as marcas e as empresas através do digital, para depois ele fazer uma visita no físico. É assim que a coisa está funcionando. Então, assim, é inevitável que você esteja no digital e que você esteja acessível no digital de forma muito boa. E você tem que cuidar muito para que o que você oferecer no digital, você também ter no físico o que a gente chama de uma unicidade de padrão. Seja de como... Fala, João, você está falando do preço? Não, de forma alguma, não estou falando só de preço. Preço, teoricamente, até mais fácil de você dar uma unificada. Eu estou falando de padrão de linguagem de comunicação, eu estou falando das campanhas. Então, quando você abre o site lá de um varejista, no e-commerce dele, a cara que você enxerga ali tem que ser aquela mesma cara que você vai enxergar quando você for fazer uma visita à loja física. Não podem ser coisas distintas. As chamadas, a linguagem, a forma como você interage com o consumidor, as condições de pagamento, não só de valor, mas também de financiamento, e assim por diante. Isso tem exigido bastante aí dos nossos varejistas, que não estavam muito acostumados com isso, e o consumidor está fazendo isso o tempo inteiro, às vezes até mesmo dentro da loja física, ele está ali com o mobile e já está fazendo ali uma consulta, inclusive dos seus concorrentes, né, o que eles chamam de showrooming, que o cara dentro da sua loja, muitas vezes, através do mobile, está comprando o concorrente. Então, assim, essa crise, ela fez, essa pandemia, né, que a gente passou e está passando, ela acabou fazendo uma aceleração muito maior desse processo de digitalização dos negócios. Principalmente naquele período ali que as lojas estavam fechadas, eu até recomendei muito isso, a gente chegou a falar sobre isso naquele momento, não dava para pensar em coisas astronômicas, enormes, que demorariam um ano para ser implantado. Então, a turma se virou com o quê? Com venda pelo WhatsApp, se virou entrando em plataformas já pré-estruturadas, onde você consegue colocar uma loja virtual em 2, 3 dias para rodar. Você falou do varejo do cara que quer ir perto, ele quer ir na vizinhança, ele não quer se deslocar muito. Porém, a gente está observando o seguinte, tem uma concentração grande dos home centers, né, no caso de material de construção, mas, ao mesmo tempo, você tem varejistas que estão oferecendo a loja pronta para o pequeno varejista como um complemento. Como é que você vê essa... Vai crescer mais o número de pequenos varejistas? Vão ficar grande? Muda alguma coisa nesse sentido? Perfeito, Lázaro. Esse ponto que você colocou é uma questão extremamente relevante, que é o tal da concentração do varejo, né? A gente vê mundo afora, algumas grandes redes, principalmente nos Estados Unidos,
concentrando 30%, 35%, 40% do segmento naquela única marca, naquela única rede. Aqui no Brasil, a gente ainda tinha uma fragmentação muito grande do varejo, né? Então, os home centers estão começando a tomar mais corpo, mais espaço e mais capilaridade agora, estão sendo mais representativos. Ao mesmo tempo que, dado até todas as crises que nós temos enfrentado, houve um fechamento de um grande número de pequenos varejos. Então, assim, reduziu em número de unidades de varejistas pequenos e aumentou muito de home center. Muito varejista pequeno, mesmo que não fechou, teve perda de faturamento. Os home centers não, aumentaram. Então, assim, eu vejo, a minha opinião sobre isso é que a gente deve aumentar, sim, a participação de home center no todo da venda do varejo de construção civil no Brasil. Por outro lado, é uma coisa interessante, que aí está alinhado aquilo que eu falei das vizinhanças, a gente começa a ver já também iniciativa de grandes redes de home center fazendo lojas de vizinhança, lojas compactas, exatamente para atender essa nova demanda desse consumidor. Isso, quem liderou isso no Brasil foram os supermercados, os hipermercados. Você vê que os hipermercados começaram todos eles a fazer loja de vizinhança, exatamente para atender essa demanda. No caso de varejo de construção e tudo mais, que é um varejo que não tem uma compra tão frequente como é o caso do supermercado, isso é também importante, mas não tão relevante como no caso do supermercado. E a gente começa a enxergar os grandes home centers caminhando para isso. Eu acredito, Lázaro, que isso vai se intensificar. A gente vê até alguns formatos também de redes que tem até algumas lojas num tamanho grande de home center, mas que já estão indo, na sua grande maioria até, para lojas menores. Em Minas mesmo, a gente tem alguns bons exemplos disso, de gente lá que antes tinha 30, 40 lojas, hoje tem varejista lá que foi para esse formato que eu estou falando e já deu possibilidade de ter 100 lojas, fazendo, inclusive, conversão de bandeira de alguns varejistas que não estavam conseguindo operar bem diante de tantas dificuldades aí que o mercado está passando. Eu vejo o DNA da coisa. Eu me lembro muito bem, o meu professor, uma dia, ele dizia que não adiantava o Extra, o Pão de Açúcar, grandão, querer fazer a lojinha de bairro, porque ele não sabia operar aquilo. Quer dizer, na verdade, foi a experiência do Walmart na ocasião, né? Queria fazer o Walmart Express, sei lá, e a coisa não andou por cultura, né? Das empresas. Eu acho que aí esse alinhamento é que, para eles, vai ser uma coisa a resolver. Né? É um desafio. É um grande desafio isso. O que as empresas, às vezes, conseguem... Como que elas conseguem resolver isso? Né? Estruturando cada um desse tipo de negócio em verticais de gestão distintas, como se fosse realmente com um conceito de unidade de negócio. Apesar de ser tudo, por exemplo, hipermercado ou supermercado, mesmo que compacto, apesar de ser home center, uma pequena loja de construção, o segmento é o mesmo, mas a forma de tocar o negócio é totalmente diferente, é o que você está colocando. O perfil do executivo que vai tocar um grande home center é diferente do perfil do executivo que vai tocar uma rede de pequenas lojas de vizinhança e de bairro. Então, reconhecendo isso, muitas empresas estão fazendo uma estruturação desses negócios em verticais distintas e com metas distintas, com perfil de executivos distintos, com velocidade de tomada de decisão também distinta, porque esse pequeno varejo é mais ágil, né? É como, vamos fazer analogia aí, o pequeno varejo que a gente está falando é um jet ski, o outro é um transatlântico, né? O outro demora para virar, tal, porque é um negócio grande, com N categorias de produto. Então, outra coisa que é fundamental para esses negócios darem certo, além dessa questão da especialização da gestão, que você já abordou, é também fazer com muita inteligência, inclusive inteligência artificial, porque só humana, às vezes, é tanta SKU que não dá mais para a gente fazer essa gestão do portfólio que vai ser ofertado. Porque não dá para você ter uma loja lá de 3, 4, 5 mil metros e aí, de repente, você vai colocar uma lojinha de vizinhança de 500 metros quadrados, 800 metros quadrados. Como é que você faz essa adequação de portfólio a espaço físico, né? O que colocar e o que não colocar. Essa aí é um grande... A gente tem um grande aprendizado analisando o que a Amazon tem feito lá nos Estados Unidos, porque ela não só
ela consegue fazer esse afunilamento do portfólio a ser ofertado, como ela faz isso levando em consideração, inclusive, o que aquele bairro onde a loja está instalada consome. Então, não é que ela vai ter um portfólio reduzido em todas as lojas menores. Não, ela tem um portfólio reduzido em todas as lojas e naquela loja daquele bairro ela vai colocar o quê? O que nos últimos anos, no caso da Amazon, ela tem esse histórico, o que ela mais vendeu no e-commerce para atender aquele bairro. Então, você tem uma aderência muito grande de necessidade daquele consumidor de vizinhança com aquela loja que está sendo inaugurada. Então, a taxa de sucesso desses negócios é astronômica. Então, assim, Juarez, mas e o cara que não operava antes o e-commerce e tal? Ele vai ter que fazer um primeiro afunilamento com base na intuição e no conhecimento do segmento que ele tem, mas fazer um acompanhamento de giro de produto muito preciso, porque, diferente de um home que você tem espaço para colocar tudo, numa loja compacta você só pode colocar o que tem alto giro, senão ela não justifica. Centímetro vale ali, né? Exatamente. A gente anda numa loja dessa olhando assim, qualquer espaçozinho que você vê na parede vaga, opa, aqui eu posso expor mais alguma coisa. É aluguel que eu estou pagando sem ter uma contrapartida de venda e são menos produtos expostos, sendo que eu poderia ter mais um produto aqui, né? Juarez, para a gente dar uma finalizada, qual a tua sensação com esses dias que nós estamos atravessando com relação a 2021? Ser otimista, eu sei, mas para onde nós vamos estar caminhando? Mas Laros, eu acredito assim, a gente terminou o ano de 20, principalmente o nosso segmento, meio mal acostumado ali de ter tido uma recuperação, a famosa recuperação em V, né? Que eu também falei muito em março lá, ela acabou acontecendo de uma maneira mais abrupta até do que os mais otimistas até imaginavam, né? Mas a gente viu que aquilo ali é quase uma bolha, aquilo é insustentável. A gente sabia, tanto que nossa indústria, né, não conseguiu atender na velocidade que o consumidor demandou, porque era algo totalmente inesperado. Então, eu vejo que esse ano de 2021 está sendo um ano de acomodação. Eu não vejo que a gente vai ter um ano, obviamente, não está sendo já tão bom como foi o final do ano, eu já dizia isso desde o final do ano passado, mas também não vejo que vai ser um ano ruim, porque essa demanda do consumidor por casa, por ter um ambiente mais adequado, quem mora num 2 quartos quer ir para um 3 quartos, quem está num 3 quartos quer ir para uma casa ou ir para um 4 quartos, ou mesmo quem não está mudando, está investindo muito em reforma. Então, eu acredito que nós teremos um ano de 2021. Eu, inclusive, estou recomendando aos meus clientes que não façam ajustes abruptos agora, no mês de março, por conta desse resultado de janeiro e fevereiro não ter sido tão bom, porque corre o risco da gente cortar investimentos, cortar compra de ferramentas, suporte, abertura de lojas, que irão certamente fazer falta logo ali adiante, entendeu? Então, eu penso que é um ano que está sendo de acomodação. Essa questão das taxas de juros irão nos possibilitar uma expansão muito grande de venda de imóvel no Brasil, que existe uma defasagem. As construtoras, elas queimaram, elas venderam muito o estoque delas já no ano passado. Você vê que boa parte das construtoras retomaram os lançamentos, e isso é excelente, significa que daqui 2 anos, que quando começa a chegar mais, você sai dessa parte mais pesada da obra, que cimento, aço, areia, e você entra na parte do acabamento, que é o que realmente impulsiona o setor nosso, né? Você vai ter muita demanda daqui 2 anos. Então, se o 21 é acomodação, o 22 já vai ter muito prédio que já foi lançado no segundo semestre do ano passado, que começa a ficar pronto, e fora isso, as reformas, que cada vez mais, eu tenho acompanhado em alguns clientes, que o nível de participação de reforma era já relevante, mas era, às vezes, 40%, 45%. Hoje, a participação de reforma, na maioria dos clientes, chega a 60%, 70%, e obra nova em torno de 30%, 35%, no máximo 40%. Então, se a gente tiver as duas coisas, a gente tem chance de ter um crescimento exponencial nos próximos anos. Ou seja, se a turma continuar reformando as residências e continuar também comprando novos imóveis, indo para imóveis maiores, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma... As empresas de projeto estão bombando atualmente. Começou a ter uma demanda muito grande de projetos arquitetônicos, de escritórios e também de imóveis para escritório. Eu falei, cara,
O que a gente está vendo é todo mundo falando de home office e tal. Aí eu É. quis entender um pouco essa coisa. O que está acontecendo? Empresas que tinham escritórios de 1.000 metros quadrados já viram que não irão precisar mais desse escritório de 1.000, estão indo para um escritório de 300, de 200, de Sim. 400, mas com uma outra configuração. Os escritórios deixam de ser local de trabalho e passam a ser local de convivência. Então, assim, eles estão privilegiando o quê? Para uma área grande, onde possa se fazer um evento com a equipe, numa Google, né? sexta-feira, faz uma reunião, exatamente, uma cozinha gourmet muito bem equipada, para que possa eles mesmos ali fazer até mesmo os eventos, chamar um chefe para fazer um jantar. Ou seja, o escritório vai ser, ele já está se tornando um local de contato, aproximação das equipes e não mais, e às vezes também de confraternização, e não mais só local de trabalho. As pessoas realmente estão assumindo muito fortemente essa questão do trabalho em casa. Em alguns casos, a produtividade foi até maior, em outros não dá para falar isso como regra, mas, então, até mesmo essa mudança de demanda por tamanho de escritório movimenta os arquitetos, movimenta também reformas. Então, é mais uma coisa que vai nos ajudar aí ao longo de 2021. Então, tá bom. Cara, muito obrigado. Sucesso aí quando voltar a São Paulo. Por favor, me dá um toque. A gente se encontra de máscara, de qualquer jeito, tá bom? Tamo junto. Vai ser um prazer, aí, Lázaro. cara. Sucesso. Um Obrigado pelo abração, hein? convite. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.